Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Tomi. Estamos aqui todo domingo, 9 horas da noite, para uma aula inédita. Hoje estamos na aula número 24 e antes de começar a aula de hoje, quero que você que não está no meu grupo do Telegram, clique no link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Lá é um grupo exclusivo para essas aulas, porque a aula aqui no YouTube fica disponível apenas por 24 horas. Então, se você quiser rever uma aula, ou se você não pôde assistir quando ela sai na estreia dela, você vai poder assistir nos outros dias da sua semana, com muito mais calma, com uma organização. Ok? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto, a sua participação aqui é sempre muito importante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o seu comentário é importante, sua curtida é importante, você compartilhar, seja nas suas redes sociais, quais forem. Então, quer compartilhar no Facebook, compartilha, quer compartilhar no Instagram, compartilha, enfim, me marca. Isso é muito importante justamente para essa aula que você tanto gostou chegar a outras pessoas, tá bom? Então, vamos nós, recado dado. Então, vamos começar o nosso tema de hoje, como aparece aí na tela para vocês, a culpabilidade no aborto e a graça redentora, certo? Esse é um texto do Carlos José Mosso, né? Ele é um advogado, ele também é um ex-professor de direito penal na Pontifícia Universidade Católica da Argentina. Então, nós vamos falar de psicologia, né? Falando aqui sobre o tema do aborto, mas o autor, ele não é um psicólogo, e sim um advogado. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o nosso querido autor, né, o Carlos José, ele começa aqui o texto dele esclarecendo que quando ele quer falar de culpabilidade do aborto, obviamente se entende no sentido do aborto diretamente provocado, ok? Aquele que põe, né, uma manifestação, ou seja, uma intenção de produzir a morte de uma pessoa humana dentre dentro do ventre materno. Então, essa intencionalidade, ele até coloca o termo aqui, né, homicídio intrauterino, né? Então, essa intencionalidade é que vai produzir exatamente esse homicídio intrauterino, certo? E aí ele vai falar que é merecedora de uma reprovação moral e jurídica. Então, vale lembrar quando a gente fala de psicologia que ela não pode se afastar da moral. É por isso que a gente está falando aqui de um tema chamado, né, aborto, além de questões psicológicas, mas também é uma escolha, pensando no bem e do mal, você está ali ceifando uma vida inocente, ou seja, uma escolha moralmente ruim, certo? Então, abre aspas aqui para ele, ó. Como bem, ele vai puxar aqui até uma citação do próprio Santo Tomás, né? Como bem sabemos, o embrião é uma pessoa abrigada no ventre materno. Esta é sua circunstância acidental de lugar, no marco das categorias do ser de Aristóteles, circunstância que em nada altera sua essência plenamente humana. Ademais, tratando-se de uma pessoa indefesa e inocente, não cabe justificação alguma para proceder sua eliminação. Como bem assinala Santo Tomás, de nenhum modo é permitido matar um inocente, certo? Então a gente já vê aqui que Santo Tomás já participa aqui desse tema aqui de uma forma muito clara, como é característica dele. Então a culpabilidade, nos lembra o autor, né, surge assim como o juízo de reprovação moral e jurídica que desperta esse ato ilícito. Então, por sua vez, do ponto de vista psicológico, se traduz então em uma emoção desagradável que a pessoa que comete o ato ilícito experimenta. Então, há uma reprovação aqui dentro de uma questão moral jurídica, por justamente ser um ato ilícito, mas em um ponto de vista psicológico também traz essa dimensão, né, desagradável, uma emoção desagradável. Então, o ato ilícito de quem provoca um aborto constitui, nos lembra ele, uma manifestação da anticultura, certo? Né? Ou seja, é uma aberta contradição, olha a citação aí que vai aparecer,
né, uma aberta contradição com aquela atividade transformadora que o homem realiza sobre algo substancialmente dado em posse de seu próprio aperfeiçoamento, ao modo de criação segunda ou relativa, e é o que chamamos precisamente de cultura. Então, quando ele fala aqui, né, ele vai falar sobre cultura da vida, né? Então, ao falar de cultura da vida, resultaria, né, de algum modo, uma espécie de tautologia, né? Como se fosse subir para cima, certo? Então, cultura é cultura da vida, certo? Ou seja, então quando a gente vai falar de cultura da morte, é uma contradição ontológica, certo? Então, olha só o que ele vai falar aqui, ó. Como bem sabemos, o embrião, né? Aí vem essa citação se repete aqui, né? Então vou pular aqui porque essa citação se repete. Então isso não diminui, né, a validade das expressões que teólogos e pastores têm utilizado em sentido figurado, numa espécie de afã de enfatizar a cruel realidade que se apresenta o fenômeno do aborto diretamente provocado. Então, quando a gente pensa aqui em cultura, como é algo separar cultura de cultura da vida seria um erro. Toda cultura deveria ser cultura da vida. Então, quando a gente fala de cultura da morte, já seria uma contradição, certo? Então, quando se fala cultura da morte, né, como corrente que se opõe à cultura da vida. Só que, obviamente, né, é um, é um movimento de contradição. Justamente se a gente pensar em culturas que construíram a civilização, etc, etc, etc. Então, cultura é vida, certo? E aí, ele vai falar que até o Papa São João Paulo II, lá na Evangelium Vitae, né, na sua encíclica, ele utiliza a expressão, embora seja possível lembrar que, com maior rigor epistemológico, utiliza também reiteradamente a expressão conjura contra a vida, ao se referir em relação ao crime do aborto. Então, pensando nessa precisão conceitual e o valor pedagógico dado pelo Papa, ele fala que, né, o Carlos ele fala que considera mais apropriado se referir, quando fala do aborto, como um dos fenômenos que manifestam a morte da cultura, mais que a cultura da morte. Por quê? Porque pelo que a cultura é vida e a morte é seu oposto. Isto é, a anticultura. Então, o tema não é menor, porque quando se atenta contra a vida humana, e a gente está falando aqui de uma vida humana inocente, não se produz um dano particular, né? Como a morte, né, da criança por nascer. Senão, que se minam as bases, ele coloca aqui, axiológicas sobre as quais as comunidades perduram, privando estas de maior bem, certo? Então, esse avanço da morte da cultura vai privando cada vez mais o bem das pessoas que estão dentro dela. Olha o que Santo Tomás vai falar na Suma Teológica, segunda, questão 64, artigo 6. O homem pode ser considerado a dupla luz, em si mesmo ou nas suas relações com o outro. Considerado em si mesmo, a nenhum podemos matar, porque em todos, ainda nos pecadores, devemos amar a natureza feita por Deus e que fica destruída pela morte. Mas, como já dissemos, a morte do pecador torna-se lícita se levarmos em conta o bem comum que o pecado destrói. Ao contrário, a vida dos justos conserva e promove o bem comum, porque são a parte mais principal da sociedade. Logo, de nenhum modo é lícito matar um inocente. Conseguem perceber aqui o quanto, então, a aprovação, né, dessa dinâmica do aborto, o quanto que isso vai trazendo um mal-estar num processo, vamos colocar aqui, de desenvolvimento de pessoas dentro de uma sociedade. Olha como isso vai gerando, obviamente, uma problemática gigante, né? Então, o aborto, nos lembra ele, não é só um atentado à vida, senão que é, por sua vez, um atentado à cultura. E aí ele fala, se a cultura vai ser entendida, né, como o conjunto de valores humanos, intelectuais, morais e artísticos
que ao serem apropriados por uma pessoa vai justamente aperfeiçoá-la, então é evidente que o aborto, né, não é um ato cultural, senão anticultural. Por quê? Porque não aperfeiçoa em nada. E, quando a gente pensa a longo prazo, uma comunidade que vai se despojar de seus valores culturais é uma comunidade que vai morrer, né? Ele até coloca, ele usa o termo morrente, né? Que não morre com um golpe só. Olha como é que coloca aí, aparece aí, ó. Uma comunidade que se despoja de seus valores culturais é uma comunidade que agoniza lentamente. Ou seja, ela vai se destruindo em câmera lenta. Será que não é isso que a gente tá vendo em algumas sociedades aí, né? Enfim. Ele vai falar que por décadas o mundo antes chamado ocidental, né? Ocidental e cristão, acaba atualmente optando por minar os alicerces culturais, ou seja, os alicerces vitais. E hoje se veem os resultados da morte de uma maneira incontrolável. Para quem estuda um pouquinho sobre a dinâmica do aborto, sabe quantos milhões, né, de crianças são mortas aí por ano por conta do aborto, né? Então, desde aí da morte provocada pelo próprio aborto, não só o aborto, né? Quando a gente pensa de tirar os alicerces vitais, então o aborto vai causando muitas vítimas, né? As próprias guerras que podem ser absurdas, né? Enfim, ou seja, a gente vai vendo um desequilíbrio que vai entrando em toda a hierarquia, né? Desde pessoas com poderes, desde pessoas menores, etc, etc, etc. Certo? Por quê? Porque tirou ali os alicerces vitais de uma sociedade. Então, ele vai falar que o cidadão deste século, que acreditou encontrar o máximo de conforto, não pode caminhar tranquilo pelas ruas, por exemplo. Por quê? Porque ele acaba ficando temeroso de encontrar a morte em cada esquina. Já que os valores estão sendo jogados fora, o que sobra? Qual é a mínima relação de segurança que alguém pode ter ao sair de casa, por exemplo? Então, uma vez que a matança de pessoas mais indefesas foram, foi naturalizada, então vai ter menos objeções a respeito das outras vidas, né? Se a gente mata um inocente na barriga de uma mãe, por que alguém não vai querer matar você? Não é isso? Então, de uma forma paradoxal, esse suposto conforto, né, teve um de seus máximos de apoio na liberação, entre aspas, do fardo da maternidade, coisa que foi promovida por lei que despenalizaram, né, e encorajaram a eliminação de pessoas por nascer. Ou seja, quando coloca aqui, né, uma espécie de libertação do fardo da maternidade, olha como aparece até aí na tela, né, o conforto no erro gera falsos fardos. Ou seja, já que eu quero ficar confortável na minha ideia equivocada, então aquilo que é bom, mas está atrapalhando a minha ideia equivocada, torna um falso fardo. Então, quando a gente coloca aqui, ele coloca, né, o fardo, né, a liberação do fardo da maternidade, é isso. Dá, traz, as pessoas olham de uma forma desordenada pelo próprio grau da maternidade e precisam se ver livres disso. É óbvio que a gente não está falando que a maternidade é a coisa mais leve no mundo. Só que a questão é o seguinte: é entender a realidade, o peso real das coisas. É algo que qualquer pessoa minimamente ordenada precisa se relacionar. Então não adianta eu olhar para o meu trabalho e querer tirar o peso dele, porque ele tem um peso próprio, ele tem um grau de responsabilidade. No final das contas, o conforto no erro é, no final das contas, uma fuga de responsabilidade. E é óbvio que isso vai se dar e vai ser aceito, né? Vai se dar e vai ser aceito numa sociedade que ela é patológica, né? Patologizante no final das contas, né? Então, ele vai lembrar a gente falando que, como nada do que faz o homem, desde o pecado original até hoje, deixa de ter consequências, o aborto diretamente provocado tem influenciado negativamente na taxa de natalidade de muitos países, reduzindo as gerações de jovens que poderiam aí assegurar uma sobrevivência das nações. Então, na falta deles, outras comunidades vêm ocupar o seu lugar, o que está visivelmente
ocorrendo na Europa, certo? Isso aí de uma certa forma, entre tantos outros males que o aborto produz. Só que ele vai falar que o dano mais tingível e imediato que o aborto produz, depois da morte da criatura, ele vai falar que se dá sobre a mãe, né, que cometeu o assassinato, né, a quem, de uma certa forma, fica abandonada com sua consciência colidida contra a realidade irreversível que significa ter ceifado uma vida em suas próprias entranhas, muitas vezes sem ter pensado muito e cedendo até mesmo às pressões familiares. Então, ele vai falar que sucede assim o que se tem chamado de síndrome pós-aborto. Isto é, o sofrimento espiritual, psíquico e físico que vai sofrer especialmente a mulher a partir da consumação da manobra abortiva. Então, o sofrimento espiritual, nos lembra ele, enquanto a consciência se desperta acusando a essa mãe pela morte de seu filho, quando ela tem, né, tomado livremente a decisão, né, obviamente. Sofrimento psíquico por quanto emergem a angústia e a dor incomensuráveis pelo feito irreversível de que esse filho se foi. Sofrimento físico, porque se desencadeiam muitas vezes somatizações corporais que encontram sua causa neste ato iníquo. Então, olha como nós temos aqui espiritual, psíquico e físico, né? Então, abre aspas aí, vamos lá. Os trabalhos especializados existentes sobre a síndrome pós-aborto imputam sinais e sintomas mais diversos, alguns como o de outras patologias como depressão, baixa autoestima, desesperança, tentativas de suicídio, anorexia, perda da libido, cefaleias, náuseas. Outras têm que ver mais diretamente tem que ver mais diretamente com o aborto, como causa geradora da síndrome, como desajuste nas relações conjugais, desapego afetivo com os outros filhos, incapacidade de perdoar-se a si mesmo e aos outros, alterações do sono, seria do sono, né? E também pesadelos que se repetem, dor abdominal, aflição pelo filho abortado, e o mais característico que é a chamada síndrome de aniversário, expressando-se, por um lado, como a aparição do mal-estar físico e ou psíquico, com estado de ânimo depressivo ou irritado, que sob guia psicoterapêutica pode ser facilmente associada com a proximidade da data do aborto ou da que a criança deveria ter nascido. E, por outro lado, da proximidade da data de nascimento da criança abortada, certo? Então, ele vai falar que é importante assinalar que alguns desses sintomas aparecem ainda nos casos de abortos espontâneos, que requerem também por parte da mulher passar pelo luto, certo? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer aqui é atravessar um luto pela perda de um filho que não chegou a nascer por questões alheias à vontade da mãe. E outra que é muito distinta, muito diferente, é curar a perda ao ser responsável pela perda, certo? Então, sem dúvida alguma, a intensidade da dor e a possibilidade de mitigá-la guarda estreita relação com a responsabilidade que cabe a esta mãe na perda de seu filho. Então, a maioria das vezes, não há responsabilidade alguma nos abortos espontâneos. Em outras, pode haver negligência por falta de cuidados durante a gestação. E outras vezes, acho que o autor quer focar, está focando neste texto, tem a ver com a responsabilidade emergente da decisão de eliminar o fruto concebido. Então, abre aspas para o nosso querido autor. E aqui se abre também um panorama múltiplo enquanto responsabilidade moral e jurídica. Parágrafos acima, dizemos que a mulher que se submete ao aborto muitas vezes o faz sobre a influência e pressão do ambiente, seja do pai da criança, do seu grupo familiar ou de quem apresenta o aborto como uma solução para a gravidez indesejada. Sabemos que a responsabilidade moral do ato repousa sobre o pleno conhecimento da bondade ou maldade do ato e a deliberada vontade de cometê-lo.
Se a vontade está viciada, a responsabilidade pode ser menor ou estar diretamente ausente, isto é, quando literalmente a pessoa não sabe o que faz ou não pode opor resistência. É possível pensar que muitas mulheres, dependendo de fatores culturais ou educacionais, não sabem que ao submeterem-se ao aborto estão eliminando uma vida humana real e concreta. Muitas vezes elas obedecem aos meios propagandísticos do aborto legal e seguro e da negação da condição de pessoa do embrião. Mas resulta paradoxal que, por outro lado, se o aborto espontâneo pode produzir dor, embora não haja culpa na mãe, como haverá de produzir dor o aborto diretamente provocado, ainda mais quando essa mãe não supera que está matando seu próprio filho? Na verdade, é difícil acreditar que uma mãe não saiba, em termos absolutos, o que significa eliminar o fruto que está gerando em seu ventre. Inclino-me a pensar que o sabe em razão de sua própria natureza e condição de mulher, que intui, sente e percebe o que sucede dentro de seu corpo no processo de gestação. Poderíamos formulá-lo deste modo: que gestante não sente que é mãe desde o primeiro instante? E se sente que é mãe, o que sentirá se não seu filho? Ou por acaso pode ser mãe de outra coisa? Enfim, ele chama essa atenção aí como algo que, em algum grau, há uma consciência aí, né? Então, é por isso que o sofrimento pós-aborto pode ser, de uma certa forma, muito agressiva, né? Independente até do grau do conhecimento que se tenha do ato em si. Claro que quanto maior o conhecimento da ilicitude moral do ato, maior o sofrimento. Então essa dor, nos lembra, ele se apresenta de modos diversos, às vezes de uma maneira insidiosa e pode permanecer latente como consequência dos mecanismos de defesa psíquicos e, em geral, optam pela negação como primeiro impulso, até que decida retirá-lo e processá-lo. Enquanto isso, como em outras situações que há a angústia presente, a alma latente permanece anestesiada e padecendo de alguns sinais e sintomas, né, que com maior ou menor intensidade vão se apresentando no cotidiano da pessoa, até que encontrar um modo de sanar a perda que ela mesma autoprovocou ou que lhe provocaram. Mas aí o autor se pergunta: mas como sarar essa tremenda ferida? Como restaurar a psique de uma mãe que sofre pelo filho cuja vida ela mesma encurtou? Então, ele vai falar: se é terrível a perda do filho que viu nascer, quão dolorosa deve ser a dor pelo filho cuja mãe o impediu de nascer. Então, a mãe que perde um filho com quem pode compartilhar, né, o seu afeto, essa tem ao menos sua imagem para recordação. Aquela que ceifou a vida do seu filho sofre o tormento de não ter sequer a sua imagem para recordar e sonha, então, tentando imaginar a cor dos seus olhos, seu sorriso, o cheiro de bebê, etc, etc, etc. Então, em um momento do texto, ele vai trazer quais são as reações possíveis frente a tal grau de desespero, né? Ele vai falar que algumas mulheres, né, optam pela negação, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? De tal modo que a dor permanece em estado latente, mas, como em toda negação, assoma de vez em quando com distintas manifestações e reações, sejam elas psíquicas ou até físicas, né? A angústia também pode aparecer, mas se esconde à custa de outros sofrimentos que aparecem de modo recorrente. Então, as pessoas que negam, de uma certa forma, sonham viver anestesiadas, com falta de empatia e também de emoções. Outras pessoas tomam o caminho de uma espécie de reivindicação e participam dos movimentos pró-abortistas, insistindo assim em cair em uma armadilha, que o aborto é um direito e que toda mulher tem o direito, entre aspas, de decidir. E ele vai falar que apresenta-se aí, então, um ilusório consolo amparado pelo mal de muitas.
e juntas, né? Então, essa manifestação pró-aborto, né? Que participam das manifestações, certo? Então, manifestações, aquelas marchas e tudo mais, né? Para reivindicar esse direito e convidar outras mulheres para que matem seus próprios filhos em seus próprios seios, né? Então, como se o fato de estarem acompanhadas, ainda que para o mal, aliviasse a dor psíquica. Então, na realidade, esta é outra forma de negar a dor. Só que estas pessoas, no lugar de se retratarem, o transformam em permanente atividade que vai distrair a dor. E aí ele até fala que, ó, você pode procurar aí fotos de manifestações pró-aborto, que você vai ver que as pessoas lá não estão irradiando felicidade, né? Ele vai falar que outras mulheres vão ao terapeuta e encontram uma grande variedade de escolas e correntes que se tornam que se tornam até meio perigosas aí, né? E muitas das vezes não pegam a pessoa em sua totalidade e aí dificilmente pode ajudar essas mulheres na dor existencial que as consome. Mas o que é a pessoa em toda a sua totalidade, então, hein? Vamos lá. Parafraseando Aristóteles em sua expressão, um homem animal político, agregamos o conceito de homem como animal moral, jurídico e religioso. Moral, enquanto que, por sua liberdade, que lhe é dada em sua natureza, é responsável por seus atos. Jurídico, enquanto seus atos representam em relação de alteridade com os membros de uma comunidade. É religioso, porque o homem pode ver sua finitude, sua condição de criatura e a possibilidade de inferir daí a existência de um ser superior. Este último se dá ainda que se negue a existência de Deus, porque para negá-lo é necessário partir dialeticamente de sua existência. Com isso, quero dizer, embora o ateu também pode, na qualidade de animal religioso, ele tem uma dificuldade maior para curar a ferida produzida pelo aborto, embora ainda tenha a possibilidade de sublimar a dor, convertendo-a em atos de caridade, ao contrário do que fazem os manifestantes pró-aborto. Contudo, como o ateu não crê na vida eterna, ele descarta a possibilidade de encontrar com seu filho em outra vida, e nisto não há espaço para esperança. Então, a psicologia, que repousa sobre uma cosmovisão cristã, isso nos lembra ele, vai conseguir oferecer uma maior contribuição no caminho da cura. Por quê? Porque vai conseguir contemplar o homem em sua totalidade ontológica. Então, para um cristão, nos fala o autor, o aborto não é só um ato moralmente ilícito, senão que desde já é um pecado mortal, com até pena de excomunhão, e que, como tal, requer o sacramento da penitência para ser perdoado. Então, um ato que afeta a moral tem em comum com o pecado por parte do sujeito, né, por parte do sujeito que tem um pleno conhecimento da maldade intrínseca do ato e da vontade deliberada de cometê-lo. Então, quando esse ato é reputado como delito, o delinquente paga com a pena imposta pelo julgador, sua dívida com a sociedade, etc. Então, na confissão, nos lembra ele, por exemplo, a absolvição dada pelo sacerdote como representante de Deus e o cumprimento da penitência imposta vai devolver, né, ao pecador seu estado de graça e de amizade com Cristo. Por isso que Santo Tomás vai falar que pela graça somos regenerados como filhos de Deus. E como vocês que já estão aqui assistindo desde a aula número 1, fala-se com muita tranquilidade dentro da psicologia tomista da importância da graça, né? Então, mais uma vez, temos mais um autor falando dessa importância, né? E, além de toda essa dinâmica da confissão, ele vai falar que o próprio sacramento da confissão tem um poder que vai mais além da remissão dos pecados, né? Porque devolve a paz do pecador. Por isso, é chamado até de sacramento da reconciliação. Então, na reconciliação com Deus está o germe da paz interior. Então, qualquer que seja a gravidade desse pecado, nessa reconciliação que o homem vai conseguir encontrar essa paz. Não é à toa que Santo Tomás vai falar, né, que quando se perdoa a culpa com a graça, desaparece a aversão da alma a Deus, já que pela própria graça une a pessoa a Deus, certo? Então, na própria confissão também,
se dá um elemento, digamos assim, ele até coloca isso, né, comum até uma técnica psicanalítica, que é, no caso, a palavra. Então, nesse sentido, a gente pode falar do poder curativo da palavra. Obviamente, ele nos lembra aqui que há diferenças radicais entre psicanálise e religião, que não vem ao caso aqui. Então, uma técnica psicoterapêutica que aponta eliminar o sentimento de culpa psicológica, prescindindo da culpa moral que causa a angústia que sofre, né, aquele paciente, estará destinada ao fracasso. Por quê? Porque não se reconhece a culpabilidade moral como a causa geradora da dor psíquica. Então, não pode ser evidente como essa atividade terapêutica pode ter resultado curativo. Claro, a pessoa faz algo errado, o terapeuta fala: não, isso está tudo certo. Isso não cura nada. Isso é só, né, como ele bem colocou no que eu falei agora uns minutos atrás, é só uma forma ilusória. É como se eu só me desconectasse. E agora quem desconectou foi o próprio terapeuta, né? Ele que fez essa desconexão do paciente em relação à realidade. E aí ele vai falar que, por outro lado, quando uma pessoa se aproxima do processo de confissão, é porque ela reconhece previamente sua culpabilidade moral a respeito do ato que vai confessar. Não é à toa que o Wallace fala que uma pessoa que tem uma relação, né, habitual de confessar os seus pecados tem muito mais consciência de si do que simplesmente alguém que vai numa terapia qualquer. E por que isso? Porque na confissão, né, há um exame de consciência, ou seja, a pessoa precisa pensar sobre seus atos e perceber o que ele fez de errado ou não. Numa psicoterapia qualquer, que obviamente é muito perigosa, o que pode acontecer é que a culpabilidade vai indo embora. Porque na terapia, aquele profissional vai falar: não tenha culpa, tá louco. Você não pode sentir culpa de nada. E é claro que isso vai estragando, né, a pessoa que queria ali ficar bem em algum grau. Né? Então a distinção entre culpa psicológica e culpa moral não é menor, certo? Por quanto existem múltiplas situações de angústia cujas causas não obedecem a um ato imoral daquele que padece, como ocorre, por exemplo, quando um menino abusado sexualmente e que se sente culpável de atos bizarros das quais foi vítima. Então, um trabalho terapêutico correto se fará então para que a criança possa entender que não teve responsabilidade moral naqueles atos a qual foi vítima. Então, nesse caso, se trata de apagar da psique daquele paciente a culpa psicológica, entendida como uma angústia, e a dor psíquica produzida por razões que podem estar ou não alheias à responsabilidade moral. Olha como é que a gente vai entender a realidade. Na realidade, pô, você era uma criança naquela época e tal, tal, tal. Como é que você. Aí uma coisa. Outra coisa é um burro velho de 30 anos fala assim: não, eu abortei. Não, não sinta culpa. Isso não tem nada a ver. Né? Então, aí é uma outra história, certo? Então, esse movimento é completado pelo fato de que a criança abusada será levada a entender que não teve culpa moral dos atos a que foi vítima. O mesmo acontecerá com a mulher que foi abortar contra a sua vontade e não pôde evitar tal submissão. Ok? Realidade pura, meus amigos, aqui, né? Realidade absolutamente pura, isso aqui. Então, há situações como as quais já foram mencionadas aqui, né, nas quais a vontade da mulher está condicionada, mas não necessariamente ausente. Então, em cujo caso algum grau de responsabilidade moral existe. Então, finalmente tem a situação a qual a mulher que livremente consentiu com seu próprio aborto. Então, quando a angústia aflora na psique e as somatizações começam a fazer marcas em seu corpo, não haverá possibilidade terapêutica alguma se esta se limita somente a tentar apagar o sentimento de culpa, prescindindo da responsabilidade moral do ato gerador da angústia. Quer dizer, prescindindo da culpabilidade moral. Olha como é que é o ponto. Aí não tem que fazer, está fazendo errado, não vai ajudar em nada. Então só se encara a culpabilidade psicológica no aborto diretamente provocado, a causa geradora fica na alma
que é a culpa moral. E se ela não for tratada, não desaparecerá nunca. Por isso, a culpa moral não deve ser ignorada, senão assumida, para daí recorrer ao caminho da cura. A cura tem a ver com o perdão e não pode perdoar-se aquilo que não é previamente conhecido, ou melhor, reconhecido como uma falta. Não é à toa que neste texto, né, nesse texto, o autor ele vai falar que ele está se referindo especialmente ao sofrimento da mulher que consente ao próprio aborto. Mas é claro que, sem dúvida, existem outros responsáveis e partícipes, né, dessa manobra e dessa movimentação abortista. Então, a síndrome pós-aborto também se dá nos homens, ele coloca aqui. Então, geralmente, pais da criança, né, mas o tratamento, né, desse tema é algo que daria um outro trabalho, né? Mas também existe. Por quê? Porque dá uma culpa moral também. É uma responsabilidade. Há uma intenção ruim. Então é óbvio que aquele que fez o mal também pode, de uma certa forma, acabar sofrendo por conta disso, né? Então, o autor vai falar que a dor da perda pode ser um caminho de salvação para a mulher que consentiu com seu próprio aborto e decide se abandonar nos braços misericordiosos de Deus. Ele vai trazer esse ponto. Então, olha que ponto interessante. Quando tem um mundo que foge da dor o tempo inteiro, ele fala assim: olha, se você cometeu aí um aborto voluntário, então essa dor pode ser um caminho de salvação para tua alma, para sua psique, etc. Né? Mais difícil ainda, ele vai lembrar a situação de quem tem participado na destruição desta vida, como médicos e parteiras que fazem do crime do aborto seu ofício habitual e faz um movimento de endurecer a própria consciência, certo? E aí, nosso autor vai trazer uma citação do Romero e do Micalones que fala o seguinte: geralmente é o ponto de partida do declínio moral de muitos seres humanos, um ponto de difícil retorno para alguns deles. E aí a última frase desse texto, ele vai falar que Deus tenha piedade de suas almas. Meus amigos, eu sei que pode parecer perguntas assim, mas eu conheço pessoas que fizeram isso e não sentem nada, estão ali em paz com as suas decisões. Nem tudo é imediato e muitas coisas podem ser disfarçadas, sublimadas, como o mesmo autor coloca, certo? Então, há consequências. E outra coisa, aquele que não sente culpa de nada parece que está bem, mas pior. Porque uma culpa real precisa ser sentida. Se eu faço um ato errado, é bom que eu tenha uma culpa em relação a isso. Faz parte. Que essa culpa me leve a um arrependimento para que eu busque me corrigir e não cometer novamente os mesmos atos. Mas quando não há mais culpa, quando a pessoa já tem a consciência endurecida, aí temos um problema absolutamente grave. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Curta, comente, compartilhe. Não deixe de fazer nenhuma dessas três coisas, porque ajuda muito aqui o trabalho. Então é isso. Estamos juntos e até domingo que vem. Valeu!